Quando o trono toma conta do coração, a presença de Deus pouco importa. Essa frase eu olho para a vida e a história do rei Saul, o primeiro monarca do povo de Israel. Saul pouco se importou com a presença de Deus. Seu coração se encheu da monarquia, do trono, do reinado, da honra, que ele se esqueceu daquele que o honrou. Ele colocou a honra acima daquele que o honrou. Colocou o trono acima daquele que o colocou sobre o trono. Quando Saul pecava, ele não reconhecia que poderia perder a pessoa de Deus ou o próprio Deus, mas se preocupava em perder o trono. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, a Bíblia diz: Então ele disse: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Perceba, Saul, nesse momento aqui, se preocupa com honra, se preocupa com o seu reinado, porque Deus aqui já havia rejeitado o seu reinado por sua desobediência. Quando ele percebe que o seu reinado foi rejeitado, que ele vai perder o trono, ele confessa o seu pecado. Perceba que o arrependimento de Saul nada mais é um remorso com medo de perder material, com medo de perder aquilo que é material. Ele vive como um ímpio materialista que pouco se importa com a sua vida espiritual com Deus, mas está apegado às coisas da terra. Escrevo algo aqui muito interessante. Quando o trono toma conta do coração, a consciência fica obscurecida, o arrependimento vira remorso e a intimidade com Deus inexistente. Porque Saul nunca chama Deus de meu Deus, ou para Samuel de nosso Deus. Ele chama seu Deus ou teu Deus para Samuel. Ele não reconhece Deus como Deus da vida dele. Perceba, o nível de intimidade de Saul com Deus não existe. Por quê? Porque ele ama mais o trono do que a Deus. Agora, quando a gente olha para Davi, é algo totalmente diferente. A primeira coisa que Davi faz quando ele reina em Israel é trazer a arca da aliança, que representa a presença de Deus. E quando ele peca ali com Batseba, a Bíblia diz que ele faz um salmo, Salmo 51, onde ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto, renova em mim um espírito reto. Não me retire da tua presença e não afasta de mim o teu Espírito Santo. Perceba, Davi peca, mas ele reconhece o seu erro e se volta com medo de perder a presença e não com medo de perder o trono. Já quando Saul peca, ele tem medo de perder o trono e não a presença. Nós vivemos em uma geração que ama mais as coisas materiais do que a pessoa de Deus. Ama mais aquele que honra, ama mais a honra, do que aquele que nos honra. Então, a nossa vida precisa ser igual de Davi, nesse aspecto de ansiar pela presença de Deus, ter medo de perder a presença e não ter medo de perder o trono. A nossa geração busca trono, busca honra, mas não busca a presença do Deus que honra, do Deus que estabelece no trono para a sua glória e não para a nossa glória. Então, vamos ter cuidado para que o nosso coração não se encha do trono, das coisas materiais dessa terra, e nós esqueçamos a pessoa de Deus, a presença de Deus, que é fundamental na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus te abençoe. Não ame mais o trono do que aquele que te coloca sobre ele. Não ame mais a honra do que aquele que te honra. Deus, acima de tudo, prioridade em nossa vida. Que a presença de Deus venha estar sobre nós todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe. Amém.